E aí pessoal, tô aqui com a minha conta da Hotmart, olha só pra você ver, ó, em um dia 1071, em outro dia 404, outro dia 747. É isso que você faz aqui ó, nos últimos 7 dias, tá vendo? Last 7 days, 3122. É isso que você consegue fazer quando você trabalha online através do YouTube. Quer aprender como? Eu tenho um curso gratuito que eu estou ajudando bastante gente a conseguir fazer resultados através da internet. Basta você fazer o seu cadastro embaixo e assistir às aulas gratuitas antes que elas saiam do ar. Aproveita a sua vaga lá e clica no botão Saiba Mais. Valeu, boas vendas! Gostou não? Eu gostei. O Pascoal gostou também. Presta atenção aí, vamos ver. Você acha que essa pressão, essa cobrança de torcida, de imprensa, não ganha 2, 3 jogos? Você acha que isso tem peso? Você acha que isso está atrapalhando o Thiago Nunes? Que ele está super, apesar de ter parado, né? 3 meses que a gente não tem jogo aqui, mas ele estava super contestado numa campanha muito ruim no Paulista, eliminado na Libertadores na pré. É diferente? Você acha que tem uma pressão, Bruno? Olha, bem, eu acho que a principal diferença pro estilo do Thiago é que no Atlético a gente jogava muito com a bola. E o último trabalho que o Corinthians teve, o Corinthians ficava muito pouco com a bola. Então, eu acho que falta os jogadores terem aquela confiança no trabalho, acreditar um pouco mais. Eu conheço o Thiago, eu sei como é que ele gosta de trabalhar. Um cara que gosta muito de ter a bola. Enfim, eu vejo que era muito diferente uma coisa da outra e para você pegar, para você criar confiança nos jogadores novamente é um pouco complicado, ainda mais quando as vitórias não vêm. O jogador às vezes dá uma escondida do jogo, não quer aparecer, não faz o que faz no treinamento, quer sempre tirar o seu da reta, ainda mais por jogar no Corinthians, que é um time com muita pressão. Então, o que eu percebo, eu acompanhei até uns jogos do Corinthians para ver como que o Thiago estava se comportando. Mas, além de tudo, eu vi coisas boas. Eu vi jogos que o Corinthians dominou muito o adversário, que ficou muito com a bola. Mas eu vejo que é muito diferente, sabe? Era um time que não jogava nada com a bola e um time que quer jogar muito com a bola. E, às vezes, os jogadores não estão com essa confiança. Daí, Sormani, Bruno Guimarães foi sincero, Sormani. Falou na lata. Então, Beja, nós discutimos isso aí hoje no rádio, né? Eu achei, assim, muito pesado da parte do Bruno Guimarães o que ele falou, né? Eu até anotei aqui de novo, né? Quando as vitórias não vêm, os jogadores se escondem. Não fazem o que o técnico pede e querem tirar o seu da reta. Ele falou isso. É só puxar aí e colocar de novo aí. Eu acho muito pesado isso, um jogador falar ali. Uma coisa é nós, como comentaristas, dizemos algo desse tipo. Ó, jogador quando a vitória não vem, se esconde. Jogador quando a vitória não vem, desacredita do técnico e passa a não fazer mais o que ele pede. Jogador quando a vitória não vem, quer tirar o dele da reta e faz isso ou faz aquilo. Agora, outra coisa é um companheiro de profissão dizer isso. Ele não está no Corinthians, ele não sabe o que está acontecendo. Ah, ele recebeu uma informação de que está acontecendo isso. Ok, guarda para si. Guarda para si. Para o programa é ótimo. Para o Aqui com B já foi espetacular. Para nós, na Fox, foi excelente. Essa resposta é lapidar. Porque mostra que, de fato, isso acontece. Porque o jogador está falando. Porque quando a gente fala, vem o torcedor e fala assim, como é que vocês sabem? Já jogou bola aonde? Cuspiu em que gramado? Chupou laranja em que vestiário? Não, quem está falando é o Bruno Guimarães. Ótimo, eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo para nós. Porque isso só vai mostrar claramente o que a gente cansa de ouvir e fala sem citar a fonte. Agora não, a fonte veio e escancarou aí, vice. Ele falou, repito, quando as vitórias não vêm, os jogadores se escondem, não fazem o que o técnico pede e querem tirar o seu da reta. Ele falou. Acho muito pesado, porque indiretamente ou diretamente, ele está acusando os jogadores do Corinthians. Ele está acusando. Sem lá estar. Ele não sabe o que está acontecendo lá. Então eu achei muito pesado. Acho ótimo. Para você, parabéns. Você fez a pergunta, muito bem feita, e ele foi lá e respondeu o que a gente gostaria que ele respondesse. Mas eu, se for jogador de futebol, jamais faria isso. Está acontecendo isso no Corinthians? Aí é a segunda parte da pergunta. Está acontecendo? Pode ser. Se o próprio jogador está dizendo que quando os resultados não vêm, muitos se escondem, muitos deixam de fazer o que o técnico pede, e muitos querem
colocar o seu fora da reta, pode ser que esteja acontecendo isso. Porque a campanha do Corinthians esse ano, até esse momento, até o momento da pandemia, era uma campanha vergonhosa. Brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Não é que é o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, não tem cabimento. Tudo indicando que nem sequer vai se classificar para a fase seguinte da competição, quando o campeonato todinho é armado para os 4 grandes chegarem na fase seguinte, na fase de mata-mata. Então, a situação do Corinthians é uma situação muito ruim. Pode estar acontecendo? Pode. Pelo que o Bruno Guimarães falou, pode. Agora, eu só quis dar uma pimentada aí na resposta hoje no rádio, colocando esse outro lado. Que eu, se fosse jogador, eu jamais diria isso. E se eu fosse jogador do Corinthians, não gostaria de ouvir o que o Bruno Guimarães falou. Ô, xerife, tirando o Sormani e o Pascoal, que infelizmente não tiveram o prazer que nós 4 tivemos de jogar bola, de viver aquilo, de cuspir no gramado, de chupar laranja no vestiário, então o Sormani e o Pascoal, eles estão meio, né? Mas nós 4 podemos falar. Ô, xerife, tem jogador que se esconde, xerife? Tem ou não tem? Não, jogador que se esconde, não. Eu nunca jogo. O jogador tem a sua qualidade para mostrar dentro de campo. Se esconder, eu acho que não. Agora, eu entendo um pouco o que o Bruno fala, é o seguinte, Benja, o que eu sempre acho, sempre cai a culpa no treinador. E eu acho que o jogador precisa dar a cara em alguns momentos. Corinthians é um clube grande, Flamengo, todos os clubes são grandes. Como a seleção brasileira, eu sempre falo da nossa seleção brasileira de 94, porque essa seleção ela sofreu em 90 muito com as críticas e se uniu e se fortaleceu. E te digo mais, aqueles 10 jogadores foram fundamentais no título de 94, por tudo que a gente passou. Então eu acho que eu entendi muito o que o Bruno falou e te digo mais, tá? Eu estou te falando agora. Se os jogadores experientes que vão para a próxima Copa não se unirem, esse negócio de ficar batendo no peito, eu gosto do Tite, não. Precisa gostar e precisa de muito mais. O Brasil não vai ser campeão do mundo, não. A gente precisa melhorar muito, a gente sabe disso. Isso não é crítica à seleção brasileira, eu confio na seleção brasileira. Então, nesse momento, em algumas coisas, é claro, eu concordo com o Sormani, tem coisas que não se deve falar, mas ao mesmo tempo eu entendi o que ele quis dizer. Ele conhece muito bem o treinador, é um treinador capacitado também, mas a culpa são de todos, jogadores, treinadores. Agora, corpo mole, eu vou ser sincero, eu vi jogadores que não queriam mais jogar, prefiro nem jogar. Isso aí os caras já me procuraram quando eu jogava, Ricardo, eu não quero jogar, eu não estou gostando de algumas atitudes. Isso acontece no futebol. Agora, corpo mole, no Corinthians, eu acho difícil. Ô Pascoal, pode ser difícil, mas não é impossível. Não, na minha visão, minha modesta visão, o Bruno Guimarães retratou perfeitamente o que acontece no time do Corinthians. Corinthians. O ano passado, o time do Corinthians vivia do bico para cima, do bico para o lado, e bico, e tira a bola, e tira a bola, e tira a bola. Não acontecia nada no time do Corinthians no ano passado. Foi campeão paulista. Do modelo que foi, claro que o torcedor vai comemorar, mas do jeito que jogou, o próprio Carille disse que o time não jogava nada, que o time jogava um futebol bem ruinzinho, ele mesmo disse isso. Significa dizer que o time do Corinthians era isso aí. Agora, muda o time do bico para cima, do bico para o lado, para o time da bola no chão. A bola precisa ser melhor trabalhada, precisa das triangulações pelo lado do campo, precisa da saída de bola com o meio inteligente. Vou repetir pela enésima vez. Para mim, o Luan não é meia armador. O Luan é ponta de lança. É para jogar junto com o centroavante. É a mesma função do Carlos Alberto. Junto com o centroavante. Para jogar lá dentro da área. Carlos Alberto e Luan. Uma dupla que seria sensacional para o time do Corinthians. Luan e Jô. Uma dupla que pode ser sensacional para o Corinthians. Para mim, ele é um cara para se aproximar do centroavante e não carregar a bola como meio armador, levantar a cabeça, fazer um passe. Ele não tem tempo nem de respirar, ele é lento. Quando ele domina a bola, já tem 2 em cima dele, então não dá para ele jogar. Então precisa também do treinador enxergar algumas coisas. Mas que tem jogador do Corinthians que não estava querendo nada, isso para mim agora ficou evidenciado. O Bruno Guimarães, você acha que o Bruno Guimarães falou de Alegre? Você acha que ele não ligou para um, para o outro, conversou com os caras e tal para saber o que está acontecendo? É claro que sim. Para mim, ele retratou o Corinthians. E botar a culpa no treinador, isso o torcedor faz. Tem gente que faz isso, eu não faço. Eu gosto do trabalho do Thiago.
Eu acho que se derem tempo para ele vai consertar o time do Corinthians. Mas ele vai precisar de algumas outras peças para jogar do estilo que ele gosta. Hoje o Corinthians não dá para jogar do modelo que ele quer, do modelo que ele imagina. Mas eu acho que o trabalho do Thiago é bom. Eu acho que tem que dar tempo. O Corinthians só tem 3 vitórias nessa temporada. O Mano disse hoje, no nosso Fox Sports Rádio. 2 no Campeonato Paulista. Um time com 14 jogos e 3 vitórias. Alguma coisa não está certa, Benja. Zinho, eu nunca entrei nessa seara de jornalista contra ex-jogador, né? Eu vou te explicar por quê. Porque eu acho que o jornalista, ele tem uma visão de algumas coisas que o ex-jogador não tem. E eu acho que o ex-jogador enxerga coisas que acho que só quem jogou enxerga. Então eu acho muito legal essa junção. Eu nunca fui contra, muito pelo contrário, acho legal pra caramba. Às vezes eu vejo vocês comentando a partida, o cara pisa, o cara vai, você torceu o tornozelo 3 meses. Eu falo, pô, como é que o cara sabe? Cara, vocês desde 10 anos de idade fazem isso, então vocês conhecem. Então, por que eu estou falando isso? Quando o Bruno Guimarães fala isso, é porque vocês que jogam e que jogaram bola, tem coisa que vocês não precisam nem que alguém fale. Vocês assistem o jogo, vocês veem. Pro Bruno Guimarães ter falado aquilo, não precisa ninguém ter falado para elezinho. Vocês que jogaram bola, vocês sabem quando o jogador quer alguma coisa e quando não quer, hein? Benja, assim, em cima daquilo que o Sormani falou, é desnecessário ele ter falado. É claro que para a gente aqui é bom porque a gente está debatendo isso, sem dúvida. Aí o Sormani matou a charada, olha, para a imprensa, para o debate do programa, vai dar polêmica, perfeito. Agora, eu como fui atleta e sempre fui capitão dos times que eu trabalhei, na maioria, então eu sempre fui muito procurado pela imprensa para falar, para dar explicação, principalmente no momento ruim, né? Então a gente percebe que no meio, o que acontece? É a personalidade do atleta, do jogador, tem a diferença. A chapa está pegando, está esquentando, né? Como a gente fala no meio do futebol, né? O bicho está pegando, a fase não está boa. Tem jogadores que não têm personalidade de assumir uma responsabilidade. Não é que ele se esconde, eu não quero. O cara não tem a personalidade de chamar a responsabilidade, de pedir a bola, de desenvolver aquilo que ele faz normalmente, porque jogar ganhando é muito bom, né? Como diz o Branco, né, Ricardo? Jogar ganhando é maravilhoso. Agora, quando a fase está ruim, que você pensa uma coisa e sai outra, e vem o grito da arquibancada, e vem a pressão, e vem a cobrança, e do outro lado tem bons times, aí que você vê, né? O grupo, o jogador, a personalidade, a liderança, aquele cara que tem uma carreira sólida. O garoto, o Bruno Guimarães, eu acho ele baita de um jogador, tá nessa linha aí do Gerson, eles brigam até por posição na seleção. Quando eu falei lá atrás, até que o Sormani discordou, que o Gerson vai reiniciar, o caso do Bruno Guimarães, ele tá indo para a Europa para dar sequência à carreira dele, que ele começou no Atlético Paranaense. O Gerson eu falei reiniciar porque ele já estava na Europa, voltou e, se for, vai reiniciar, né? Um trabalho dele na Europa. Mas são jogadores jovens. São jogadores jovens que têm que ser lapidados e vão ganhando experiência até para falar, né? Eu acho que o termo que ele devia usar era, olha, tem jogador que não tem a personalidade, num momento difícil, de assumir uma responsabilidade. E às vezes, se olha para o time do Corinthians, eu acho que da parte de trás tem. Um Fagner é experiente, um Cássio é experiente, o Gil é experiente, o próprio Danilo Avelar também é. Aí você já vai para o meio, mandar um cara experiente pra caramba, capitão, líder, embora, que era o Ralf, que podia assumir essa responsabilidade. Ficou mais com jogadores que estão chegando, né? O Cantígio, o Camacho que voltou agora, mas que ainda também não é aquele jogador que assumiu a camisa e é o ídolo da torcida para chamar essa responsabilidade, né? Tem o Gabriel até que se expressa bem, já rodou bastante, mas tem que ter aquele jogador que a torcida olha, respeita, quando o cara fala, quando o cara assume, o próprio torcedor vem junto, a imprensa também já dá uma ênfase, uma credibilidade maior, e do meio para frente você vê que o Corinthians não tem. O Wagner Love saiu,
Tá voltando o Jô agora. De repente dá essa personalidade, essa força para o grupo. Agora, essa coisa que o jogador, como ele falou assim, como é que ele falou? Que o jogador tira o dele da reta. Eu não vejo dessa forma, tira da reta. O cara não tem uma personalidade mesmo e às vezes fica com medo de tentar uma jogada por causa da vaia, por causa da cobrança, porque ele ainda não tem uma identificação no clube. Isso tem muito. Agora, o que acontece, a relação dele com o treinador já é diferente. Tem treinador que chega lá, de repente o cara não tem uma gestão boa de grupo, perde a confiança de uma aqui, perde de uma ali, aí o jogador é uma relação dele com o treinador. Dele realmente, esse treinador tá me sacaneando, não tá me dando moral, só privilegia aquele, só dá moral pros que tem mais experiência, só dá moral pros caras mais cascudos, e isso já é uma outra situação. Ô Casalbé, vou até tirar o óculos para te ouvir melhor. Eu vou até tirar o meu também. Ô, Benja... Casalbé. Não, eu vou ter que colocar o óculos, vou te falar, não dá, porque senão eu não enxergo mesmo. Eu te ouço melhor, mas não enxergo. Não, mas o que eu quero perguntar antes para você é o seguinte. Se não usar o óculos, ferrou. Eu já troquei o Sormani com o Pascoal sem óculos umas 6 vezes hoje. Carlos Alberto, deixa eu falar um negócio pra você. Jogador se esconde ou não se esconde, Carlos Alberto? Bem, primeiro vou falar só um pouquinho do Bruno Guimarães, porque eu tive ainda prazer de pegar ele no Atlético Paranaense. Então, assim, eu vejo só um pouquinho de falta de habilidade ali para ele usar as palavras, mas assim, eu não condeno o que ele falou não, cara, porque às vezes a gente pede que o jogador seja sincero, né? E é óbvio que ele trabalhou com o Thiago Nunes, ele não vai falar do trabalho do treinador que ele teve há pouco tempo, né? Não estou dizendo que ele está certo em expor o pessoal do Corinthians, nem dizer que estão tirando da reta. Mas eu, por exemplo, eu joguei com um jogador jovem que não tinha personalidade e joguei com um jogador experiente que também não tinha personalidade. Estou falando do que eu vivi. Eu já vi jogador, não me bota nessa decisão não, porque se for pro pênalti eu não tenho condições de bater. E isso acontece no futebol. Tem caras que têm muita personalidade para tomar decisões e tem cara que infelizmente não tem. Ou seja, quem não tem aquilo roxo, amigo, não adianta pintar. Ou o cara assume e pega, não, me dá a bola aqui, eu vou resolver, eu vou assumir o jogo, ou senão as coisas realmente não andam. No Corinthians, o que ele quis dizer ali no Atlético a gente tinha uma equipe que jogava mais com a bola e ali nem tanto assim. Mas se você for ver, às vezes falta personalidade, porque jogar no Corinthians não é fácil. Assim como jogar no Palmeiras não é fácil, jogar no Flamengo não é fácil. E eu, Carlos Alberto, eu convivi com jogadores que em momentos difíceis pediram até para não jogar. E tinha jogador que, por exemplo, para jogar do lado ali da social do Vasco era um Deus acuda, pedia até para não tocar a bola para ele. Então, assim, se esconder do jogo, ou tirar da reta, aí cada um usa o que quer. Ou chamar o cara de cagão mesmo, que é o português bem claro, né? Mas eu já vi muita gente na hora do jogo pipocar assim. Eu já joguei com um companheiro meu, que eu não vou citar o nome, os caras, Ozinho, nego me pedia a bola atrás do zagueiro, aí eu tocava a bola pro cara, o cara não se apresentava pra jogar, velho. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, cara. E isso, ou quando o cara é corajoso e não tem idade. Ou o cara é corajoso ou não é, irmão. Ô, Carlos Alberto, então fala um negócio pra mim. Você jogou em vários clubes. Se você quiser falar um nome legal, daqui 5 minutos nós estamos em todos os portais do Brasil. Se você não quiser falar, ok, é só uma curiosidade. Você jogou no Flu, no Corinthians, no Vasco, você jogou no São Paulo, nos clubes brasileiros. Aonde foi o jogador macagão que jogou do seu lado? Que você olhou, que você falou assim, meu Deus do céu, esse era muito cagão. Que você falou. Aonde foi? Veja, eu vou te falar assim, em cada clube, dependendo do seu momento, teve experiências assim de jogadores que não tinham muita personalidade. Por exemplo, naquele meu tempo de Corinthians lá, depois que saiu muita gente, o Corinthians passou um momento muito difícil. E assim, tinha jogador
já ficava... Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.